Tradução e edificação. Eu sempre me recordo de como nós somos frágeis, de como o nosso período aqui, ele é passageiro e nós precisamos, no nome de Yeshua, com eficiência. Ah, meu irmão, com eficiência usar bem os nossos dias. Tem sido um tempo difícil, um tempo onde o nosso tempo ele é muito roubado, né? Uma época onde o tempo é muito roubado, muito disputado. Eu estava escutando uma conversa ontem e eles colocaram, né? Olha, é interessante que a palavra usuário ela é usada tanto para drogas quanto para redes sociais. Eu achei interessante porque ele colocou, olha, então nós temos usuário de redes sociais, usuário de Facebook, usuário de Instagram, usuário de YouTube, usuário de tantas outras coisas. E o computador, se você for olhar lá em inglês, users, né? Qual é o usuário deste computador? Já pararam para pensar sobre isso? Então, é incrível como essa é uma ferramenta, claro, eu estou usando ela agora, aqui durante o programa para falar com vocês, mas essa ferramenta, nós podemos nos tornar usuários, irmãos, dependentes disso, e o quanto nossa vida muda se, por exemplo, eu estou para entrar nesse propósito na minha vida, o quanto a nossa vida pode mudar se nós fizermos, por exemplo, um propósito, olha, de 21 dias sem utilizar redes sociais e sem utilizar o computador, para seja lá o que for, né? Por exemplo, no meu caso, em casa eu não tenho TV, a TV de antena, não tenho TV, nem TV, nem existe mais, nem sei se existe a TV a cabo, né? Faz tanto tempo que eu não contrato esse serviço, mas eu não tenho isso, então tudo eu uso no computador. Se eu vou ter algum entretenimento, ele vai ter no meu computador. Tem 2 telas que a gente usa para trabalhar em casa, uma para minha esposa, uma para mim. E se a gente vai assistir um filme, é através do computador. As redes sociais eu utilizo também pelo computador para trabalhar no YouTube, conversar com os irmãos. A maioria das coisas que eu faço, eu vou compor músicas. Ontem, por exemplo, eu estava escrevendo a partitura de uma canção que vai ser minha próxima gravação. Eu também fiz isso no Music.ly, eu não fiz isso no papel, nem tenho habilidade suficiente para isso. Então eu escrevi a partitura para violino e trompete, aonde? No computador. A mixagem, masterização de músicas eu faço no computador. Edição de vídeos, aonde? No computador. Onde eu digito as mensagens, as ministrações, também no computador. Eu não uso papel, praticamente o papel em casa eu uso para fazer anotação de oração nas reuniões que nós temos com os Roshim, com a liderança, e ali no papel a gente escreve na hora. Então pouquíssimo se escreve à mão hoje em dia. Agora imagina você fazer um propósito, e eu estou para entrar no nome de Yeshua HaMashiach, depois eu conto a minha experiência a vocês, num período de consagração, onde eu não vou utilizar, irmãos. Claro, aí tem que ser durante um período em que eu vou, por exemplo, gravar, porque aí eu utilizo apenas as máquinas aqui da sinagoga, que é onde é o ambiente que eu uso para gravações, e eu só vou poder usar aqui dentro, então não vai ser para nenhum tipo de entretenimento, nem para redes sociais, por mais que eu trabalhe utilizando essas redes também, vai ser só para gravação. É um período que eu vou separar, não sei de quantos dias, porque é incrível como a nossa vida pode mudar radicalmente, principalmente eu que trabalho com isso, né? Pessoas que não estão conectadas a redes, é uma meditação que eu tive esses dias, que não são tão conectadas a redes, se tornam pessoas ficam até deslocadas. Teve muito recente isso, um homem, ele ficou conhecido, eu não sei quantos viram isso aí, né? O pessoal falou que virou meme, né? O Bora Bill, vocês lembram disso? Bora Bill? E vocês viram o que aconteceu com ele recentemente, né? Me chegou a notícia, através de um grupo que eu participo no WhatsApp da minha família, falaram, olha, você viu tal pessoa? Ela foi cancelada, e hoje em dia nós temos essa cultura do cancelamento. Ele foi cancelado porque ele fez uma piada racista em um podcast. E eu fui ver, eu não tinha visto, né? Eu fui pesquisar para dar uma olhada, e você viu uma pessoa totalmente, irmãos, totalmente sem noção do que estava falando, e sem noção do mundo que ele vive hoje.
Você viu aquele tipo de pessoa simples que não está conectada às redes sociais, não entende como é o mundo hoje, que o que você fala tem muito peso e você vai ser cobrado de você o que você fala. O que ele falou ali, por muito menos as pessoas já são perseguidas. Por muito menos as pessoas são perseguidas. Por muito menos. Por qualquer comentário que você fizer hoje em rede nacional, na TV e também nas suas redes sociais, qualquer posicionamento que você colocar lá, você já é perseguido. Por muito menos. Então, por ele ter falado algo ali que hoje seria, que é inaceitável ser falado, você vê que é uma pessoa totalmente deslocada, não tem noção do que está acontecendo no mundo à nossa volta. Então eu fiquei pensando, falei, puxa vida, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu entrar num tempo de consagração, meu Pai, me ajude, no nome de Yeshua, a ter a informação que procede do teu trono. Tamanho é a dependência que se criou em volta das telas. E eu pensei nessas coisas, eu meditei nisso por causa da mensagem que nós tivemos em Shemini Atzeret, a respeito de como seria, imagina um mundo, você meditou sobre isso? Vamos supor que ocorresse no mundo alguma catástrofe e nós ficássemos um mês, não vou dizer sem energia elétrica, um mês sem internet. Porque antigamente a informação ela vinha muito por meio de antena, né, na TV, então você, por mais que nós não tivéssemos internet, nós acompanhávamos as coisas muito via TV, muito via o jornal, né, e se voltarmos um pouco mais, o jornal, não o jornal da TV, mas o jornal papel mesmo, né, aquele que deixava o seu dedo preto, né. Muita gente nem sabe mais o que é isso, jornal. Eu já fui de uma época onde o jornal não era tão forte. Minha família não tinha tanto o costume de ler o jornal na minha infância, mas na minha infância o jornal ainda era um carro muito forte nas gráficas, se vendia muito. Eu sei porque minha esposa trabalhou com isso e ela sabe um pouco de como funciona o meio das gráficas, enfim. E antigamente se chegava essa informação para nós, mas hoje pouquíssimas pessoas têm TV com antena em casa, irmãos. Pouquíssimos têm acesso à informação que não veio a eles por meio de um celular, por meio da internet, por meio de notícias que são propagadas em grupos no WhatsApp, notícias que são propagadas nas redes sociais. Vem muito pouco. Muito pouco, as pessoas estão cada vez mais... a informação vem na internet e eu fiquei pensando, puxa vida, imagina um mês, o mundo sem internet, porque o mundo hoje se comunica por meio da internet. Irmãos, eu fiquei pensando, agora imagina, um mês sem energia elétrica é caos. Caos, a gente tem documentários que tratam sobre isso, como seria o mundo, por exemplo, uma semana, depois 2 semanas, 3 semanas sem energia elétrica. Nós temos séries, filmes que mostram como seria o mundo sem energia elétrica, o quanto nós nos tornamos dependentes da energia elétrica. Você assiste um filme de época, ontem eu estava assistindo com a minha esposa, parte de um filme, a gente não terminou, parte de um filme de época, e eu fiquei vendo a iluminação daquela casa, era uma mansão, né? O quanto eles usavam combustível, o quanto precisava de madeira, das velas. Eu falei, puxa vida, para iluminar essas casas para cima, e era um lugar frio, para as pessoas se aquecerem, era um outro tempo. Eu fiquei meditando, porque o tanto que a mensagem falou comigo. Imagina um mundo sem energia elétrica, a gente nem é mais preparado para viver sem energia elétrica, meu irmão, minha irmã. Nós não teríamos nem a higiene básica, os esgotos iriam parar de funcionar, a água não ia chegar mais nas torneiras das casas, né? Você não conseguiria, consequentemente, dar descarga. Já parou para pensar nisso, né? Eu sei que esse assunto é pesado, mas a gente tinha muito, principalmente no início do ministério, e o Senhor trouxe a nós novamente essa meditação, que a gente não está nem preparado para viver sem energia elétrica. Olha, se nós não estamos preparados para viver sem internet, muita gente depende da internet para trabalha com internet. Quantas pessoas vivem de canais no YouTube, vivem daquilo que divulgam nas redes sociais? Quantas pessoas são programadoras
programam, constroem sites, constroem softwares, né? Elas vivem trabalhando conectadas na internet, pessoas que trabalham com TI, por exemplo. Agora imagina um mundo sem internet, o que aconteceria? Então eu não preciso ir tão longe, eu não preciso falar do que seria de nós em um mundo sem energia elétrica. Eu estou falando de um mundo sem internet. Meditem comigo. Medite comigo você. Então nós vivemos em uma sociedade frágil. Nós vivemos em uma sociedade frágil. E eu meditei nesses dias que se passaram nesse Sukkot sobre isso. O quanto nós somos frágeis. Né? Minha cabana ela foi feita de bambu. E a mesma estrutura que eu usei no ano passado, ela ficou de pé nesse ano também. Mas na hora que eu fui colocar as palmeiras em cima, e claro, você acumula algumas palmeiras, elas começam a pesar. E eu vi que 2 vigas que estão servindo para sustentar o teto da nossa sucá, elas racharam, elas envergaram e eu sabia que aquilo ia quebrar e quebrou, né? Então, porque o bambu já estava apodrecendo, pegou muita chuva, muito sol e eu tive que trocar, tive que fazer algumas manutenções, mas já sabendo que aquelas manutenções só serviriam para aquele ano porque toda a estrutura da sucá já estava deteriorada e para o ano que vem eu vou ter que reconstruir tudo do zero, mostrando a fragilidade do nosso tempo, da nossa sociedade e de nós, do quanto nós somos dependentes do Senhor. Né? Uma meditação importante também sobre a sucá é que, olha, ela é sim um ambiente provisório, temporário e frágil. Se cair chuva, todo mundo se molha, irmãos. Né? A gente estava com a nossa lá construída na grama, ficou só o barro. A gente está criando soluções até para poder saber lidar com isso, com o barro que fica na sucá. E no calor, ela não nos protege tanto do calor para mostrar, olha, vocês são assim, sem o Senhor, vocês não conseguem se proteger sozinhos. Sem Ele na sua vida, sem o Eterno, nós não podemos fazer nada, nós não temos como nos proteger sem a direção que procede dEle. Nós vivemos em um mundo que está cada vez mais dependente de eletrônicos, de inteligência artificial, inclusive, meus irmãos. É um mundo que cada vez mais está anexado a inteligências artificiais, é um mundo que cada vez mais está conectado a telas. Então, o manual, aquilo que você consegue tocar está cada vez mais raro e nós escrevemos à mão cada vez menos. É assim, é um mundo muito digital, um mundo frágil. Se isso acabar, a gente nem consegue voltar direito para a situação onde nós éramos menos dependentes de máquinas. Tamanha dependência, principalmente nas grandes metrópoles. E aí, claro, isso também é relatado em filmes, em séries aí. Muitas tem uma que se chama A Estrada, muito bom, é uma série muito boa. Mas nós temos, por exemplo, o livro de Eli, né, em distopias, mundos pós-catástrofes, pós-cataclismas. O quanto é difícil até para a gente voltar a um tempo onde nós conseguíamos viver, e eu, por exemplo, não vivi esse tempo. Eu já cresci com os meus pais comprando as coisas no supermercado. Eu não cresci no interior, eu cresci com os meus pais já em cidade, comprando as coisas no supermercado. Eu cresci em uma casa onde não se plantava, não tinha terreno, não tinha horta. Eu já cresci em um lugar onde tudo era 100% provido do supermercado. A fragilidade de que se acontecesse uma crise, nós enfrentaríamos fome, porque nós não tínhamos nem como plantar legumes e verduras, e nós não... Inclusive hoje, né, pouquíssimos têm isso, até a gente que vive em terreno, a gente não planta. Eu estou confessando algo aqui. Uma das coisas que eu fiz quando eu vim para o interior foi aprender a plantar, mas hoje eu não mantenho a cultura do plantio e de cuidar de animais. Nós temos até alguns irmãos, Baruch Hashem, né, e o quanto eles têm trabalho, eles mantêm ainda... Eles iniciaram e mantêm a cultura de criar galinhas, criar animais, não é? Eles são muito mais bem preparados e o Eterno tem nos chamado para essa meditação, né? Então, é claro que quando nós temos essas coisas, nós estamos melhor, mais bem preparados. No entanto, isso também não remove de nós a compreensão e a confiança de que sem o Eterno nós não podemos nos proteger, nós não podemos nos livrar. Nós não podemos nos livrar.
Então nós saímos deste período agora, né, 7 dias e depois o 8º, Shemini Atzeret, com essa meditação, profunda mensagem que nos trouxe ali, o Eterno, por meio da vida de Orochi Carlos. Porque imagina, foi até citado, eu falei até com o nosso irmão Lincoln, né, na família Matsumoto, e foi até citado sobre catástrofes que ocorreram, e foi citado o que aconteceu em Fukushima. E ali no caso, meu irmão, o entendimento de que a gente realmente não pode se proteger, não importa a plantação que as pessoas poderiam ter naquele lugar e os animais que eles criassem. No caso deles, só o Eterno pode proteger. Só o Eterno, por meio de um profeta, pode dizer, saia deste lugar agora. Só o Eterno, por meio de um profeta, pode dizer, saia daí agora. Eu estou estudando o livro de Irmiyahu e vai ser uma coisa que eu vou trazer na Drashá deste Shabbat. Às vezes o Eterno vai falar, olha, não se rebele contra a Babilônia. Vocês não vão vencer essa guerra. Lembra que ele disse, quando o povo foi levado para a Babilônia? Quando chegarem no lugar onde vocês estão sendo levados cativos por causa dos seus pecados, construam casas. O Eterno falou, irmãos, está escrito, plantem um jardim. Plantem um jardim. Olha, vocês vão ficar ali até que se cumpra o tempo, a saber, 70 anos. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Se casem com as pessoas dessa terra, deem suas filhas em casamento. Vai demorar. Se você entrou com 80 anos, se você entrou com 70 anos, você não vai sair de lá. Você vai viver o resto dos seus dias lá. Até para quem entrou com 30 anos, né? Pessoas que entraram com 30 anos provavelmente não saíram de Babel. Não saíram da Babilônia. Então, se não houver a palavra do Senhor para nos dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, a gente está perdido. Isso tem que estar muito claro para todos nós. Que Ele pode nos dar meios para sustento. E aí entra essa questão do cultivo, do cuidar da terra. E Ele pode nos dar lugares seguros, mas somente por meio da palavra dEle, por meio do servir ao Senhor, é que nós teremos 100% de segurança, é que nós teremos 100% de sabedoria para saber o que fazer. E Ele escolhe o que fazer conosco, que nos poupar, né? Como Iov colocou, o Eterno deu, o Eterno tirou. Bendito seja Ele. E Ele coloca isso porque o Eterno tirou Iov de uma situação familiar terrível. Os filhos dele davam festas todos os dias da semana, não é? Os filhos deles não eram ímpios, não serviam ao Senhor, e ele sacrificava pelos filhos, intercedia pelos filhos. Sabe aquela situação que eu vivo compartilhando com os irmãos? A mãe tem um filho e ela está orando pelo filho, Baruch Hashem, para que o filho se converta. Só que de repente ela ora o seguinte: olha, eu tenho um filho, ele é ímpio, eu queria que ele encontrasse alguém do Senhor. Aí uma vez eu falei, mas como assim? Olha, eu tenho um filho e esse filho ele é solteiro, eu quero muito que ele encontre uma mulher do Senhor para ele. Eu falei, mas seu filho é convertido? Ele não é convertido. Eu falei, então como é que eu vou colocar o seu filho do lado de alguém convertido, minha irmã? O seu filho precisa se converter antes. A nossa oração é essa, então, a partir de agora, que o Senhor o alcance e ele se converta. E os filhos de Jó não se convertiam, né? Então ele tinha essa situação com os filhos, tinha a situação com uma mulher que não amava no momento que ele precisava dela. Ela disse para ele, amaldiçoa, por que você continua ainda aí, guardando a sua integridade? Não é? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Não foi isso que ela disse? Amaldiçoe o seu Deus e morre, você continua ainda mantendo a sua integridade, porque você não amaldiçoa, ele morre logo, acabou. Não é? Porque ainda retens a tua sinceridade, a mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morre. Então, está escrito em Jó, capítulo 2, versículo 9. Então, ele vivia em uma situação que talvez no momento que ele estava vivendo, ele não entendia, e o Eterno tirou ele daquela situação. Então, até as provações e as lutas que ele passou trouxeram para ele a compreensão do que ele estava vivendo, do que ele vivia. Apesar de ter tanto, a miséria que ele estava vivendo. Não é? E a resposta de Jó para essa mulher, de Iov, né, para essa mulher foi a seguinte: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E o mal aqui é que a maneira que ele via, a maneira que eles viam tudo que estava acontecendo, mas o Eterno restaurou, restituiu
tudo que Iov perdeu. Então, nós temos de meditar sobre isso. De que a nossa proteção, a nossa provisão, ela só vem como solução para as nossas vidas quando vem do Eterno. Quando Ele cuida de nós. Quando Ele cuida de nós. Nós temos sido chamados à confiança em Hashem. Confie nele, no nome de Yeshua Mashiach, porque Ele é poderoso para mudar a sua história e mudar a minha história também. Ele é poderoso para mudar a nossa história no nome de Yeshua Mashiach. O que foi, passou, e o que será, será. Eu estou focando em Ti. Confie o seu futuro nas mãos do Senhor. E hoje, esses veículos de informação, o Facebook e o Instagram, tem sido um veículo que eu utilizo para trabalhar também. O Instagram, eu me comunico com os irmãos, eu estou sempre junto ali, postando o que eu posso. Eu não sou muito ativo, os irmãos sabem disso, eu não sou muito ativo, mas eu tento colocar ali, fortalecer os irmãos, colocar as mensagens. Eu estou usando esse veículo enquanto nós podemos para propagar a mensagem do Senhor, né? Então, mas é muito difícil, a gente tem que saber equilibrar, né? Existem dois radicais que eu acho importante a gente encontrar um equilíbrio. Porque nós podemos usar isso para o bem, eu posso usar para o mal. Eu posso usar a rádio, irmãos, não se iludam. Eu posso usar a rádio para fazer o mal. Eu posso chegar aqui e eu não vou falar o mal deliberadamente. Eu posso não me consagrar mais. Eu posso ter uma vida primeiro fazendo mal para mim mesmo. Primeiro para mim mesmo, perdendo a minha salvação. Depois, para minha família que vai sofrer. Porque a velha natureza do Caio, o velho homem do Caio, ele é terrível. Ele é péssimo para conviver, ele é péssimo para amar, ele é péssimo em todos os sentidos. E depois, em terceiro lugar, para todo o ministério que o Senhor tem para minha vida, então posso chegar aqui na rádio e sair, e não ser um veículo do Senhor, de informação das Escrituras, e eu posso usar isso para o mal, não é? Por quanto tempo? Hoje nós temos, por exemplo, DVDs, nós temos o projeto Netzachon, que utiliza o YouTube, né? O YouTube que faz parte da Google. Não é importante a gente saber disso, né? O WhatsApp é do Meta, que é do Facebook, assim como o Instagram. No Instagram, o WhatsApp, o Facebook é a mesma empresa. Então, nós temos o Netzachon, que está no YouTube, a gente filma e se empenha para poder levar conteúdo para as nossas crianças. Nós temos o Halel também, o nosso canal lá no YouTube, que se empenha para trazer louvores e ministrações. Nós temos o Som do Céu, Mensagem do Céu, aliás, né? Que foi o primeiro canal do ministério e os vídeos chegam a vocês, os serviços chegam a vocês por meio dessa rede, porque o YouTube se tornou também uma rede social, né? Você consegue comentar, você tem a sua conta lá, você é um usuário. Meu irmão, é assim. Nós temos o Amchofshi, que também é um canal de músicas lá. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio de usar isso para o bem. Usar enquanto nós podemos usar isso para o bem. Enquanto está aí, gratuito, para a gente poder usar e propagar a mensagem, para poder compartilhar com os irmãos do serviço, que fazem o serviço conosco à distância, na sinagoga. A gente usa o YouTube hoje. Mas eu me recordo de um tempo onde até TV, porque a TV também é usada pelo mal. Então existiam linhas de entendimento onde a TV era proibida dentro dos lares, né? Ela era proibida pelo entendimento de aquilo que estava sendo usado para o mal. E de fato estava sendo usado para o mal, mas também passou a ser usado para o bem e depois se tornou principalmente comunicação e já não tinha mais como proibir ninguém, né? Então, irmãos, a gente está no sistema. Nós não podemos ignorar que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Por isso que eu não consigo entender como que alguém vai me convencer a acreditar que a política vai me salvar. Irmãos, vai salvar minha família. Não tem como, o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é o nosso adversário. Não é nem chamado pelo nome, ele é chamado por aquilo que ele é contra nós. O quê? Satã. Satã em hebraico, adversário. Ele é o príncipe deste mundo.
Quando Yeshua foi conduzido pela Ruach para ser provado no deserto, ele já estava 40 dias de jejum. E o adversário foi para tentá-lo. E o adversário tem um momento que ele fala assim, olha, mostrou para ele, claro, todos os reinos da terra, né, e a sua glória. Eu quero pegar o texto aqui para ler para os irmãos. Mostrou para ele os reinos da terra e a sua glória. Ele falou assim, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo isso que você está vendo. Eu posso dar a eles a quem eu quiser. Por quê? Porque me foram dados. Eu vou ler para vocês. Eu acho importante a gente ler esse texto para nós entendermos o momento que a sociedade vive. Desde as épocas, desde Yeshua. Irmãos, já desde aí, desde como ele pecou, ele entregou. Ele entregou o reino e ele foi entregando cada vez mais. Eu acredito que foi uma entrega gradual. Ela foi indo. Chegou um momento que, no tempo de Yeshua, o adversário falou, ó, os reinos são meus, eu posso dar a eles. Dar eles a quem eu quiser. Vou ler. Lucas capítulo 4, versículo 6. Vou ler do versículo 5. Então o diabo, o adversário, não é? O levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se você me adorar, tudo será seu. Então o mundo jaz no maligno. Você acha que era do desejo do Eterno que nós fôssemos tão dependentes de mercado? Que nós fôssemos tão dependentes de redes para trabalhar, muita gente trabalha, eu trabalho com redes, eu trabalho no mundo digital. Já coloquei para os irmãos que eu trabalho com produção musical, trabalho com produção de vídeo, as minhas mensagens são digitadas digitalmente, né, irmãos? Mas tinha coisas que você poderia fazer manualmente, poderia, mas algumas outras coisas não. Quando chegar esse tempo, o Eterno vai me dar direção do que fazer com a minha vida. Então, as coisas vão além. As marcas das roupas que nós usamos, muitas delas são consagradas. As marcas dos alimentos que a gente compra, muitos deles são consagrados. E aí? Até a semente distribuída para o mundo todo, a semente de alimentos que a gente compra, às vezes, também vem de algum lugar que é consagrado. Consegue entender? Então você está andando de carro. Você anda de carro? A marca desse carro é para pensar quem é o dono, o que esse dono faz da vida dele, o que ele fez para chegar até ali. Os donos, né? Os donos dessas empresas. O mundo jaz no maligno. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? É necessário a nós criarmos um equilíbrio de como usar as ferramentas que nós temos para o bem. De não nos corrompermos, nos tornando dependentes disso. Mas utilizarmos enquanto o Senhor nos permite, enquanto Ele nos dá direção para tal, utilizarmos isso para o bem. É a nossa oração. Um dia o Eterno pode falar, agora eu não quero mais que o meu serviço seja transmitido via YouTube. Já parou para pensar nisso? Talvez ele fale, vai ser por Vimeo, vai ser por meio de outra rede social. Ou talvez ele fale, não vai ser mais transmitido. Estou colocando aqui, isso não é para trazer ansiedade para ninguém. Mas é para meditarmos sobre um pouco do radicalismo que está acontecendo nos nossos dias também. Que ele vem nos nossos dias também. Nós estamos em um período de eleições. E durante esse período as pessoas ficam radicais, querendo provar o seu ponto de vista para os outros como se este mundo pudesse ser salvo. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, não se iluda. Este mundo vai ser destruído pelo fogo. Pelo fogo. Vai vir fogo dos céus e vai consumir as pessoas que vão se rebelar contra Yeshua no milênio. Está escrito. Esse mundo já está em processo de destruição. Você consome produtos plásticos. A gente usa, por exemplo, aparelhos aqui. Eu estou olhando para um monitor feito de plástico. A Cel até compartilhou. Uma das coisas que eu peço perdão em Yom Kippur é por contaminar o meio ambiente, por usar, consumir produtos que vêm embalados em plástico. Parou para pensar nisso? O quanto a gente polui o mundo com o nosso combustível fóssil? Dos nossos carros.
O mundo está sendo destruído e a gente acredita que se nós dermos a nossa procuração, colocando alguém para governar o país no nosso lugar, nós vamos salvar este mundo. Eu sinto muito, não é assim. Não é assim, eu sinto muito. E outra coisa também, você acha que eu pego isso aqui e saio, eu entro na casa dos outros e saio convencendo todo mundo do que eu entendo? Eu vou lá e aí, porque aí entra um outro radical. Eu vou ser aquele que é a político que fala, né? A pessoa que vai entrar na casa dos outros convencendo todo mundo a serem como eu. Eu não tenho que convencer ninguém, irmãos, a ser como eu. Eu sou pecador. Eu sou dependente da graça do Senhor. Minhas mãos estão sujas. Eu preciso ser lavado todos os dias e purificado. Eu preciso me dedicar a ter uma vida de santidade. Então as pessoas não têm que ser como eu, a não ser nas coisas boas que o Senhor me deu, a não ser estar no mesmo empenho que eu estou hoje, e eu tomando cuidado para que aquele que está de pé não caia, tomando cuidado para eu não cair. O meu único convencimento, não é uma militância também, é que as pessoas conheçam Yeshua e sejam como ele foi, como ele é, como ele era. Porque ele é anterior a todos nós. Primogênito da criação e unigênito. O primeiro e único. Gerado desta forma. Ele sim é o referencial. E ainda assim eu não militarei. Querendo fazer as pessoas engolir aquilo que eu acredito, porque eu atestei, verifiquei e confiei que é bom. Porque o único que pode convencer é a Ruach. Irmão, vocês acham que o Caio Carvalho é uma pessoa fácil de ser convencida? Quem convive comigo sabe. E o Senhor tem trabalhado em mim também, para que eu me torne uma pessoa mais maleável para o bem, claro. Agora, se não é a Ruach na minha vida, eu não seria convencido de nada, nem estaria aqui. Você acha que eu procurei estar aqui? Eu estudei para ser radialista, por acaso? E digo mais, eu estudei para tocar piano, verdade, mas nunca estudei para ser produtor musical. Já compartilhei com os irmãos, nunca quis ser filmado. É a Ruach. É o Espírito do Senhor me movendo numa direção que eu não imaginei, me movendo numa direção que eu não planejei, e ele faz isso com todos que se submetem. O que você vai fazer e o que o Senhor tem para a sua vida não é o que você imagina, mas ele pode te mover. Se você se dispor, Senhor, estou aqui. Ah, Senhor, eu estou aqui. Sabe, aquele momento de oração que você está na sua casa, você fecha a porta do seu quarto, ou você está na sua sala, você levanta as suas mãos e você fala, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver. E aí você deu um pequeno passo de emuná, e ali começa a se construir uma história. Pouco a pouco, um passo de cada vez. Então, hoje nós usamos essas redes e tem sido uma bênção. É incrível como o Senhor pode pegar algo e usar para o bem. E usar para o bem. É incrível o que Ele pode fazer. Ele fez isso com você. Você nasceu em pecado, nasceu destinado para a destruição, mas o Senhor mudou seu destino e está usando você para o bem. Então hoje nós usamos essas redes. Até quando, Caio? Não sei. Até o momento que Ele nos disser que a gente vai ter que parar, não é? E eu preciso, às vezes, me consagrar, falar, agora eu preciso de um momento, um período que eu não vou usar mais as redes, porque elas começam a me engolir, me tomar. Por isso o nome é rede, né? Começam a me enredar, e aquilo que eu estava usando para o bem começa a se tornar um mal na minha vida. Eu não posso deixar isso acontecer. Até eu canto. Irmão, você acha que é só isso? Eu canto. E aí, se eu me tornar vaidoso, se eu buscar cantar apenas para a minha glória, como se eu pudesse ter alguma glória, eu errei o alvo. E aquilo que era bom se torna em mal na minha vida. Não sejamos assim. No nome de Yeshua, não sejamos assim. Mais mensagens aqui. Neide Ribeiro, ela colocou: o milagre brota onde foi semeada a fé. Puxa, isso é verdade. Eu tenho testemunho sobre isso. Irmãos, eu colho o que foi plantado na minha vida até hoje. As músicas que eu ouvia, não é? Quando eu me converti, até hoje elas têm efeito na minha vida. Tem uma música que eu escutei muito na minha conversão. Então isso faz 13 anos, 14 anos já, né? E
Ontem eu fiz um devocional, eu e minha esposa, só nós dois ali, como é gostoso, né? Como é bom estar na presença do Senhor. E a gente cantou uma música tão antiga, nem sei de que ano que ela é. Porque quando eu me converti em 2008, mas por volta de 2008, minha conversão, se quando eu me converti ali, ela já era uma música relativamente, não era uma música nova, né? E ontem nós cantamos aquela canção, irmãos, em casa. A presença do Senhor Ele veio ali na minha casa, e a música diz isso, vem neste lugar, né? O Senhor veio, e onde Ele vem, há arrependimento, a gente se constrange, dizendo, eu não posso mais continuar assim. Foi tão precioso, um momento tão importante. As coisas que depois minha esposa orou pela rua, me trouxe tanta meditação. Eu colho ainda o que foi plantado em mim há tantos anos atrás. O que foi plantado em mim eu ainda estou colhendo. Alguém que se dispôs, alguém que se abdicou da sua vida, das suas vontades para plantar na minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, não é? Baruch Hashem.